Boa tarde, bem-vindas, bem-vindos. Também cumprimento o Guerra. É um Boa prazer tarde, estar Maurício. aqui com você dividindo esse painel. Bom, a história da automação bancária no Brasil, ela vai além da tecnologia. Obviamente, tecnologia está ligada à nossa história, mas ela vai muito além. Modelos de negócio foram criados, o relacionamento com o cliente evoluiu. A gente lembra que na relação com o cliente começamos lá atrás com os ATMs usando tecnologia, depois o conceito do banco eletrônico, onde os clientes conseguiam acessar o banco de qualquer lugar. Aí criamos o mobile, antes disso internet banking, mobile banking, mais recentemente nos últimos 10 anos com inteligência artificial. E hoje a gente fala de beyond banking e certamente não para por aqui. Então essa é uma jornada que começou há mais de 40 anos e nós continuamos caminhando nela. A automação bancária no Brasil, ela sempre foi referência mundial. Nós tivemos enormes desafios nesse período. A gente lembra da hiperinflação, que de uma certa forma nos ajudou a financiar o investimento em tecnologia. Aí vieram os planos econômicos, gigantescos desafios. Vocês se lembram, a troca das moedas e nós tínhamos que fazer com que o banco estivesse operacional na segunda-feira seguinte. Tivemos desafios de exaustão dos recursos, por exemplo, o bug do milênio, IPv4, mais recentemente CNPJ alfanumérico, porque de fato o setor no país ele cresce e cresce muito. Isso trouxe, além do desafio em si, nos permitiu formar recursos humanos e formar um time de desenvolvedores e de gente que conhece tecnologia em banco de classe mundial. Isso foi talvez o grande benefício que nós tivemos de um processo de reserva de mercado e da evolução tecnológica na automação bancária. Hoje a ideia nesse painel é resumir essas décadas, eu faço parte disso, eu estou há 45 anos nesse mercado, e os meus colegas que estão aqui, eles vão comentar sobre os vários casos que retratam os desafios, as vitórias e tudo aquilo que se passou nos últimos 40, 45 anos. Então, muito bem-vindos ao painel. Eu passo para você, Guerra. Obrigado, Maurício. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês. Prazer estar aqui com essas grandes feras da história da tecnologia bancária. Queria então chamar ao palco, primeiro, Alexandre de Barros, membro do Comitê de Transformação Digital e Auditoria do Itaú Unibanco. Hélio Boccia, Business Development da Calendai. Glória Guimarães, presidente executiva da Associação BD 30+. Gustavo Roxo, sócio fundador da 39 Ventures. E Valquíria Schirmeister Marchetti, presidente executiva da MCIO Brasil. Obrigado, gente. Bom, pessoal, em primeiro lugar, muito obrigado pela presença. Nós somos colegas e somos colegas aí há décadas. Então aqui, se há uma vantagem é que todos nós nos conhecemos e passamos pelas mesmas histórias em conjunto. Os testemunhos aqui são muitos e bastante variados. Então nós vamos fazer um painel que eu espero que vocês consigam contar para esse público quais foram as histórias mais interessantes dessa nossa jornada. E eu vou começar a primeira rodada perguntando para todos vocês qual que foi o momento inesquecível na atuação de vocês no setor de automação bancária. E aquilo que vocês acham que foi um marco que salta aos olhos quando vocês olham para trás nessas décadas todas. E eu começo por você, Valquíria. Então vamos lá. Obrigada, Maurício. Muito boa tarde a todas e a todos. E aqui é gostoso encontrar aqui os colegas de trincheira, literalmente, né? Foi um trabalho de algumas décadas dentro da tecnologia dos bancos. Bom, Maurício, acho que momentos inesquecíveis é todo dia em TI, né? Então fica difícil você escolher um deles. Mas acho que eu gostaria de trazer aqui para compartilhar o que acho que a grande maioria de nós aqui trabalhou em conjunto, que para mim é um marco do Sistema Financeiro Nacional, que foi a implantação do SPB. Então, para os mais jovens aqui, isso aconteceu lá em 2002, então nós estamos falando de mais de 20 anos atrás.
onde foi construído toda uma infraestrutura bancária em todo o sistema financeiro, então falando aqui exclusivamente de um banco, e que foi a base do que viabiliza hoje tudo que a gente faz em inovação, né, no setor bancário. Então, um exemplo mais recente é o Pix, né, quer dizer, sem aquela infraestrutura que foi planejada em conjunto com o Banco Central, permitiu que a gente evoluísse muito dos sistemas financeiros. E se hoje a gente tem as aplicações em tempo real nos nossos mobiles, é por conta desse sistema, né? Mas a vida não foi muito simples, né, Maurício? Você estava, né, já próximo aí à área e os colegas todos aqui, porque até então, todos os processamentos, era que a gente chamava em batch, que é o processamento em lote. E aí nós tínhamos um risco sistêmico no sistema financeiro imenso, né? Dado que essas coisas processavam em tempos distintos e alguma hora alguém poderia não fazer uma liquidação, algum banco, e era um efeito dominó, né, que levava todo mundo junto, trazendo uma estabilidade financeira muito grande para o país. Mas a gente tem que lembrar que para sair do mundo, né, totalmente batch para um mundo totalmente online, exigiu muito esforço e dedicação de todos aqui. Então, já começou que tinha que se pensar numa rede de conexão nova, absolutamente exclusiva para esse fim, porque nós não tínhamos segurança, né, de fazer. Então, o pessoal, especialmente das áreas técnicas dos bancos, né, se mobilizaram para fazer aquilo acontecer. E dentro dos bancos foi uma revolução, né, porque a gente tinha que criar piloto da reserva online, fazer sistema de mensageria. E daí eu me lembro bem que metade da turma aqui escolheu um parceiro, outra metade escolheu outro parceiro, e todo mundo se deu mal, né? Nada funcionou direito. A gente ficava com a manivela tentando empurrar as transações para que acontecesse do outro lado, que o Banco Central estava de olho ali, né, monitorando se a gente estava conseguindo fazer nos primeiros testes. E acho que acabou trazendo aí, acho que duas grandes vantagens, né, nesse movimento. Primeiro que os bancos se mobilizaram e todo mundo acabou construindo sua própria solução. Depois, no futuro, foram substituídas, né, mas as equipes técnicas dos bancos, todo mundo pôs a mão na massa ali e saiu construindo a sua própria mensageria, porque senão a gente não teria conseguido avançar no volume que a gente operava à época. Eu acho que outro ponto importante, pelo menos para mim foi um marco, porque eu estava acabando de assumir as primeiras posições, né, executivas do banco. Nós formamos um time de analistas de sistemas, literalmente, de todos os bancos, e fomos lá para dentro da Febraban especificar sistema, especificar plano de testes, né, especificar todo o plano de implantação, e a coisa realmente só aconteceu porque houve uma colaboração muito grande, né, de todos os técnicos dos bancos, e tinha o técnico com cargo de superintendente, tinha técnico com cargo de diretor, técnico com cargo de CIO, que se reuniu ali e fez a coisa acontecer, né? Acho que fora as broncas que nós levamos também, várias, né, do Banco Central, nas visitas periódicas, que ia ver lá como é que a gente estava, né? Todo mundo, né, perguntava assim, e aí você, como é que está? Eu estou beleza, eu estou beleza. Aí chegou um dia lá, teve uma reunião, cada um foi chamado lá na Paulista, né, para fazer uma conversa de pé do ouvido. E daí, como é que foi a sua conversa? Não foi boa. Mas, assim, acho que o espírito de fazer a coisa acontecer realmente foi algo assim, que marcou, né, do ponto de vista pessoal, profissional. E a gente vê que aquele movimento que foi impulsionado pela SPB, ele se manteve, inclusive, com toda a evolução do sistema financeiro, né, que depois veio a cobrança, né, e o próprio Pix hoje, que é um sucesso, e cada vez mais o produto vem se especializando e cobrindo praticamente 100% do que a gente faz hoje nos bancos. Mas isso é por conta de uma turminha que ralou bastante lá em 2002 e construiu esse alicerce super importante aqui para o sistema financeiro. Incrível história, e de um sistema que é uma espinha dorsal da automação aqui no Brasil. Gustavo, e o seu momento? Acho que antes de eu falar, só um comentário do que a Valquíria falou, que quando a gente lançou o SPB lá atrás, uma coisa interessante que ocorreu foi que a gente não tinha a menor certeza se ia funcionar ou não. A gente só tinha certeza que não ia funcionar nada, né? E aí eu me lembro que em algum momento nas reuniões que você fazia, né, que todo mundo tinha que deixar o celular do lado de fora, né? Falava, vamos botar um limite mínimo de TED de R$500 mil. Bom, mas aí não vai ter TED, é isso mesmo, porque se tiver TED não vai funcionar, né? Combinamos e funcionou. Mas acho que um pouco do... Bom, primeiro acho que eu queria agradecer, evidentemente, o convite, mas também agradecer muito
Catarino, o Keiji, o Kurt, se não fossem eles, a gente não estava aqui, porque eles que buscaram esse grupo aqui para ouvir histórias, para a gente trazer, acho que, um pouco da história, porque, de certa maneira, tecnologia e inovação tem um pouco a ver da gente conhecer o nosso passado, né? Acho que aqui é onde que essas coisas foram evoluindo, acho que é muito mérito aí de vocês, obrigado pelo convite de fazer parte disso, né? Eu acho que, acho que assim, esse congresso, desde o começo dele, é uma coisa, eu vou tentar ser rápido nisso, mas assim, uma coisa interessante que, até hoje, mexendo muito no mercado financeiro, acho que 60%, 100% desse grupo aqui sabe o que é um código KNAB, né? Eu acho que se eu levantar a mão, quem sabe o que é um código KNAB? Mas eu duvido que tenha 5 pessoas aqui que sabem o que quer dizer KNAB. O KNAB é a Comissão Nacional de Automação Bancária. Era uma diretoria da FEBRABAN, que todos aqui fizeram parte em algum momento, né? A gente sentava lá para resolver problemas com ele. Então, a primeira mensageria única no mundo para fazer boleto só existe no Brasil, todo mundo acha o máximo, porque um grupo como esse, em um certo momento, criou o padrão KNAB. KNAB, quando alguém reclama disso, essa turma aqui foi quem inventou essa ideia, né? E acho que sempre foi muito colaborativo, né? Eu entrei no banco, eu era num banco muito pequenininho quando comprou o Banco Real. Quando eu fui para o Banco Real, era um mundo novo, né? E muita coisa para fazer, e a gente não sabia nem por onde começar. Nunca tinha visto um mainframe na frente, foi apresentado para ele. Então. E aí acho que, me lembro uma história que eu ia contar, que acho que nem está no livro, foi que, em um certo momento, o Itaú, primeiro, ele fez um mecanismo, todo mundo tinha rede de telecomunicações nos bancos. Os bancos tinham rede de telecomunicação, pessoal. E aí os caras tinham inventado o negócio de vender a rede e tal, não sei o quê. Pô, quem que inventou isso? É um tal de João Bezerra, que está ali, né? Aí eu falei, pô, então, vou ligar pro cara, será que o cara vai contar alguma coisa e tal? E o cara contou tudo. Eu falei, pô, mas coisa bacana trabalhar em banco aqui. Todo mundo é amigo aqui, conta as histórias dos outros. Eu acho que isso criou esse ambiente de comunidade que acho que a gente tem até hoje, que é muito bom, né? Muito bom, eu acho que esse ponto da comunidade é fantástico. Nós nos tornamos amigos ao longo das décadas, né? E Glória, a gente está junto, não vou falar quanto tempo. 200 anos, né? Acho bom não falar mesmo. Bom, boa tarde a todos e todas. Queria agradecer a FEBRABAN e aos meninos ali, Cantarino, Keiji, Krug, porque, de fato, o nosso livro No Code, né? No Code é realmente um sucesso. Eu acho que vocês leiam o livro. É muito interessante, tem muitas histórias de quem já passou por esse passado aí dos bancos e certamente as histórias vocês vão gostar bastante. Mas eu diria que, em primeiro lugar, a Valquíria já falou que eu acho que foi um ponto muito importante que nós passamos, foi o SPB. Eu acho que, de fato, todos nós tivemos experiência muito interessante que aquele treco não ia funcionar e não funcionou. E que a gente ficava atrás rodando para funcionar e tomando bronca do Banco Central, isso acho que era todo mundo, né? Mas eu vejo assim, tem outras coisas que nós fizemos também, Banco 24 Horas, todos em conjunto, a questão da compensação eletrônica que tivemos a oportunidade de fazer juntos também. Mas acho que tem um ponto que foi assim, primordial para que a gente começasse a se mexer, essa questão da padronização, né? Quando nós fizemos o Internet Bank, todos os bancos, eu estou falando da década de 90, faz bastante tempo, né? E a gente acabou se mobilizando para criar uma padronização, que é isso que o Roxo falou, que é a questão do KNAB, né? A gente se juntava lá para criar padrões únicos para que a gente pudesse fazer novas propostas, com novos modelos. E saímos com o Internet Bank na década de 90 ainda, era uma coisa assim muito que ninguém imaginava. Melhorou muito o atendimento das agências, porque tira de dentro das agências aquele sufoco. E gera uma comodidade no relacionamento com o cliente, ou seja, houve uma mudança radical no modelo de relacionamento com o cliente, houve uma mudança radical em como a gente usa algumas tecnologias, a gente aprendeu a usar algumas tecnologias ao longo desses movimentos aí, nem todo mundo é tecnologia aqui, mas a gente usava protocolos diferenciados, a gente usava padrões XML, que é o precursor do SPB, então eu acho que o Internet Bank, ele foi o precursor do SPB, que fez toda essa padronização e criou toda essa rede única que fez com que a gente ficasse online real time, porque na época a gente não tinha, a gente trocava informações no modelo BEST, como a Valquíria já colocou. E acho que tem um ponto que é muito importante aqui, que eu gosto de ressaltar em todos os pontos que a gente vai falar. Essa união entre os bancos, ela sempre existiu. Apesar de haver uma competitividade, que é importante haver,
ela sempre existiu na hora que a gente precisava de ajuda. Quando a gente precisava de ajuda, a gente pedia ajuda para alguém do Itaú, a gente pedia alguém do Bradesco. A Valquíria era muito minha par no Bradesco, a gente pedia ajuda, né? E eu acho que isso é uma coisa que veio ao longo do tempo, esse modelo de colaboração, e acabou ficando. Então, eu acho que o Internet Bank, como precursor de todo o modelo de padronização e de atendimento ao cliente, de melhorias em produtos e serviços, para mim é um dos pontos que marcou bastante na nossa trajetória de banco. E eu lembro de uma história que a gente veio apresentar o Internet Bank aqui na Febraban, e teve uma pessoa, um diretor de um banco, que falou assim: minha filha, isso não tem o menor perigo de dar certo. Eu falei: pô, pelo amor de Deus, como é que a gente vem aqui no maior pique apresentar um negócio e o cara disse para você que tem o menor perigo de dar certo? O senhor ainda não viu nada, nós vamos botar isso num palme. Aí é que ele ficou desesperado, falou: mas não vai dar certo de jeito nenhum. E a gente hoje está aí, né? Com piques, não é com palme, é com celular, e está dando tudo certo. Então, eu acho que foi isso. É isso mesmo, Maurício. Obrigada. Grande história. Inclusive, Internet Banking mostra o pioneirismo do Brasil na área. Nós somos o terceiro país do mundo a ter o Internet Banking. Hélio, vamos voltar no tempo? Vamos. Boa tarde. Primeiro, eu queria agradecer a Guerra, Maurício e a Febraban por ter proporcionado esse tipo de encontro aqui e nos ter convidado. Olha, eu estou muito contente. Eu acho que estar nesse congresso, para mim, é uma coisa muito especial. Há 21 anos atrás, a gente fazia o primeiro congresso da Febraban aqui nesse espaço do Transamérica. Antes de se chamar Febraban Tech, se chamava CIAB, acho que muita gente lembrava disso. E o CIAB ficava do lado do Teatro Transamérica, num espaço pequeno, e ali que ele rodou por muitos e muitos anos. Em 2001, o Transamérica inaugurou esse espaço aqui, esse expo aqui. E eu tive o prazer de trabalhar junto com um time que implementou o primeiro congresso aqui. Ele acho que era um quarto ou um quinto do que é hoje, mas foi alguma coisa que mudou muito o conceito de congressos e de exposições de tecnologia nesse país. E hoje a gente continua aqui sendo o evento maior de tecnologia no país. Eu sou o mais velho desse time aqui, e quem sabe, se olhar para o congresso inteiro, eu não fico entre os 10 primeiros aqui. Então eu vou contar história antiga, história que eu realmente vivi na minha vida. Eu vou ficar mais ou menos no início dos anos 90 ali. Naquela época eu trabalhava no Unibanco, e o Unibanco fez uma campanha de marketing fantástica nesse país, um marketing que foi sucesso muito grande de marketing, mudou o Unibanco de patamar. Naquela época se criou o Unibanco 30 horas, que era um conceito da onde o banco atendia 6 horas, atendia o cliente 6 horas na agência, mais 24 horas em onde ele estivesse, como ele quisesse. Então vocês podem imaginar que começou as exigências de funcionamento dos bancos de 24 horas. Naquela época o call center era um ponto muito acessado pelos clientes. Eu estou falando de uma época antes do Plano Real. Então, época que tinha inflação grande, inflação corrente, estou falando de 92 a 94, por aí. E o banco começou a ter muito acesso ao call center. Na hora que abriu o conceito de 24 horas, foi realmente um grande sucesso, muitos clientes acessando e tudo mais. Outra coisa que se criou foi o home banking. Foi um dos primeiros processos de home banking no país. Eram sistemas feitos em PCs. Vocês imaginam como é que eram os PCs de 1992, como é que era o Telecom de 1992, com aqueles modems enormes de 1.200 BPS, negócio horroroso, mas aquilo funcionava. E o Unibanco fez um marketing em cima daquilo muito grande. Acho que muita gente vai lembrar do Bill Gates fazendo uma propaganda de venda de home banking para o Unibanco.
Esse livro que foi citado aqui, o No Code, conta a história. Se vocês pegarem o livro, é muito interessante. Tem lá um capítulo inteiro contando como é que foi a história do Unibanco conseguir um comercial, uma propaganda do banco feita pelo Bill Gates. Então é uma história muito interessante, vale a pena vocês comentarem. A gente na época teve uma inovação enorme, a gente criou o Pager, meu Deus do céu. Vocês lembram o que era Pager? Aquele negocinho pequenininho assim que tocava e ali passava todo dia informando o saldo do cliente. Bom, tudo isso é marketing, tudo isso foi um mundo que os marqueteiros criaram. O problema é que a gente estava atrás. A TI estava toda atrás disso. E o que aconteceu? A gente teve que mudar as turbinas do Boeing voando. Por quê? Porque a arquitetura não era uma arquitetura que funcionava arrumadinha por 24 horas, não era uma arquitetura que previa a entrada de vários devices fazendo transações diretas com resposta de saldo, resposta de valores mesmo, e a gente teve que fazer muito trabalho, correr muito atrás. Mas o mais interessante disso, gente, é que a satisfação que você via em todas as pessoas do banco, trabalhando muito, o pessoal de TI ralando mesmo, era muito grande quando você via o banco sendo projetado todo no mercado, passando a criar um paradigma de mercado sobre muitas coisas. Isso é uma satisfação de profissional, de estar realmente vendo o fruto daquilo que a gente está produzindo, colocando em linha. É isso. Obrigado. Hélio, é incrível lembrar que isso aqui começou 20 e poucos anos atrás nesse formato. E você e Carman fizeram essa história. Nos últimos 10 anos, o que eu tenho feito é conduzir o restante da história. Mas muito obrigado. Acho que parte desse evento você é uma das figuras responsáveis. Foi com muita satisfação e muito orgulho ter conseguido fazer tudo isso. Foi muito legal. Muito bom. Alexandre e o Itaú, quais são as histórias interessantes aí de vocês? Bom, primeiro, boa tarde a todos. Quero agradecer à Febraban, ao Maurício, ao Guerra pelo convite. Também ao Cantarino, todos os autores do No Code aí. Recomendo a leitura a todos aqui, então vou até contar uma história além do livro, assim todo mundo vai ter a oportunidade de ler o livro com outras histórias. Assim como os demais aqui, também faço parte aqui da história do Febraban Tech, antigo SEAB. Eu fiz parte da primeira comissão, do primeiro congresso, lá ainda quando tinha o Hotel Transamérica, então dá um orgulho ver o tamanho que isso aqui tomou. A gente tinha um subsolo lá, com alguns estandes feitos com madeira, e hoje a gente vê com orgulho um dos maiores congressos do Brasil. Trazendo para vocês um pouco mais para cá, eu lembro quando eu estive aqui em 2008, quando a gente discutiu o mobile banking, então trazendo o celular, dizendo que o celular era o futuro. Escutei uma história semelhante à que foi contada aqui. Não, isso aqui não tem chance de dar certo. Guerra a gente já trabalhava junto na época, faz tempo. Mas trazer um pouco mais para perto. Nos anos 2010, 2012, nós enfrentávamos aqui no Itaú, e acho que no sistema bancário todo um legado de tecnologia muito grande. Isso aqui trazia para a gente uma dificuldade imensa em trazer novidades para os clientes, trazer o cliente para o centro. A gente começou a se questionar se aquilo era um modelo que se adequava. Para quem tem mais idade, lembra, os projetos eram imensos, a metodologia waterfall, os projetos tinham que ter evaluation, milhares de horas, 1 ano, 2 anos, 3 anos para ficar pronto. E a gente vendo lá fora muita coisa acontecendo, né? Posso dar o exemplo do PayPal, por exemplo, com uma velocidade incrível e chacoalhando o mercado americano. Aqui no Brasil, o e-commerce começando também com bastante força. Quem não se lembra, começo de Submarino aqui, que foi uma chacoalhada também em termos culturais. E nós começamos a nos questionar, será que nós estamos certo? Será que a gente está trabalhando certo? Então eu queria trazer um pouco, não uma disrupção tecnológica, como foi a SPB, eu não vou repetir aqui,
Mas o que foi necessário fazer, eu acredito que todos os bancos hoje estão embarcados, que é uma disrupção cultural. A gente começou a se questionar se fazia sentido nós termos uma área de tecnologia onde alguém fazia encomendas. E era literalmente isso, alguém fazia uma encomenda de um projeto, uma encomenda de um produto. Daí nós sentávamos lá durante meses tentando elucubrar como seria aquilo, devolvíamos, não era bem o que a pessoa queria, e aquele processo não trabalhava. Então a gente começou a se questionar muito. O Guerra participou ativamente nessa época. Como é que a gente pode mudar isso? Fomos várias vezes ao Silicon Valley, visitamos as empresas mais modernas, começamos a trazer metodologia ágil, começamos a trazer uma nova forma de trabalho. E qual foi a disrupção aí no sentido? Foi a disrupção no sentido de convencer os executivos do banco, conselho, comitê executivo, que existia uma forma diferente de trabalhar. Que a gente tinha que trabalhar próximo, a gente não podia ter mais uma divisão entre áreas. Foi um trabalho longo, Bezerra, que está aqui presente, participou também, onde até que a gente desembocou num modelo de trabalhar numa comunidade unificada. Uma comunidade onde as pessoas de tecnologia, pessoa de produto, pessoa de back-office, pessoa de crédito trabalhavam juntos. E eu queria assim trazer 2012, a gente teve a primeira comunidade. E foi um prazer imenso ver o pessoal. Vou dar exemplo para vocês. Você vai visitar uma comunidade naquela época e surpresa, assim, o conselho visitando, conversando com o analista de sistemas e o analista de sistema discutindo o produto. Um analista de crédito dando palpite se aquele database era o melhor database a usar naquela solução. Então a gente começou a mostrar para o banco e depois aí para o mercado que havia uma maneira diferente de trabalhar. Trabalhar em times mais integrados, times menores. E a gente começou lá atrás, já faz 12 anos que nós começamos, 13 anos. Isso mudou completamente a forma de trabalhar. Hoje, se a gente olhar os quadros, pegando do Itaú, na época lá, a área mais operacional, a área de back-office, tinha lá 20, 30 mil funcionários. Quem tem 20 mil funcionários hoje é tecnologia. Por quê? Porque está dentro do negócio, trabalhando integrado. E eu posso falar que hoje a disrupção, depois de muitos anos, ela aconteceu. Mas foi à custa de muito trabalho, muita metodologia, muito debate, muito sangue, para que isso a gente possa falar que hoje dá certo. Então não é uma história fácil, não é uma história que hoje todo mundo olha e acha normal. Eu trabalho ágil, eu trabalho em sprints, eu tenho os KPIs. Não, a gente começou isso do zero, onde tudo era mato, onde a gente brinca. Então isso para mim foi um momento de disrupção, um momento que eu olho até hoje, a gente vê que tanto o sistema financeiro quanto todas as empresas se transformaram. E quem não está se transformando, certamente vai ficar para trás. Eu já trabalhei em vários conselhos, onde a gente vê que empresas que não estão encarando de uma maneira diferente hoje. A gente vai, aqui hoje nesse congresso, vai se falar muito de AI, de estruturas de dados, de tudo isso. Quem não estiver pensando dessa maneira diferente, vai ser disruptado, não tenho dúvida nenhuma. Então, para mim, esse é um momento mais marcante, pegando de um fato um pouco mais novo, entre aspas, né? Só 12 anos. Né? Mas para quem tem 40 anos de carreira, isso foi ontem. Tá, obrigado. Alexandre, esse caso é muito interessante compartilhar conosco, porque inclusive mostra que a evolução do setor financeiro traz longevidade às empresas. Aqui tem representantes de bancos que começaram muito lá atrás, e todos eles ainda são operações muito importantes aqui no Brasil. Eu acho que o setor financeiro, em particular, soube aproveitar a tecnologia para evoluir a sua trajetória e manter a sustentabilidade do negócio, tanto é que os bancos estão aqui hoje, 40 anos depois. Guerra. Muito bem, Maurício, obrigado. Vamos lá então, vamos para a próxima pergunta. Gustavo, vou começar com você essa, pode ser? Então vamos lá. O que deu muito certo, apesar de parecer um desafio intransponível à época? Acho que em tecnologia tudo parece intransponível no começo, né?
Eu acho que teve um período que a gente viveu, que foi na década de 90, década de 80, eu não estava na década de 80, que era a época dos planos econômicos. E eu acho que é muito interessante quem hoje trabalha nesse negócio estudar um pouco o que aconteceu, porque os planos econômicos, chegava um maluco lá e falava o seguinte: ó, nós vamos cortar 3 zeros do dinheiro, vai mudar o dinheiro, e ó, hoje é quinta-feira, vou dar sexta-feira, que é feriado, segunda-feira o banco tem que abrir. E, olha, não tinha metodologia ágil, não tinha nada, simplesmente sentava todo mundo, ninguém vai dormir, ninguém vai para casa, e esse negócio vai ter que segunda-feira que vem acontecer. E acontecia, e eu acho que isso tem a ver com o ser humano. O ser humano pode ser até diferente, diante de um problema, você resolve, né? Às vezes, quando eu tenho a minha dificuldade, às vezes, hoje em dia com ágil, quando você conversa com o cara, fala, não, peraí, o prazo, ele é aberto. Fala, olha, deixa eu te contar uma história dos 3 zeros. Não é aberto, não. As coisas têm que terminar, assim, é que nem jogo de futebol. Pode ter prorrogação, mas uma hora acaba, né? E acho que a experiência na década de 90, nos anos 2000, a gente teve muita compra de bancos. Bancos estatais, estaduais, os bancos grandes acabaram comprando muitos bancos. Eu tive a experiência de fazer 7 fusões de banco, desde coisas pequenas até depois a do Banco Real com o Santander. E esses acho que são sempre processos que quando você começa a fazer, é impossível, esse negócio não vai acontecer, vai demorar demais. E aí você começa a ter prazo, é o mercado, é o Banco Central, e olha, combinando que vai ser tal domingo, vai ser tal domingo e vai acontecer. E acho que a gente se mobiliza e até a última hora você acha que não vai acontecer e acontece. Não? Essa é uma experiência, e é sempre uma experiência que cria vínculo com as pessoas, né, pro resto da vida, porque quem viveu ali passando noite, acordado, fim de semana e tal, é sempre difícil, né? Eu só lembro que quando eu saí dessa vida de banco, minha esposa falou, quer dizer que ninguém mais vai te ligar no fim de semana, no meio da madrugada? Ninguém vai se ligar, você desconfia, porque não é mais banco. A gente lembra mais das noites do que dos dias trabalhados, né? São mais memoráveis. Glória, e você? O que deu muito certo, que parecia um desafio intransponível? Só que não, né, Gustavo? A gente continua rodando noite aí, por conta da gente ter se acostumado tanto com isso, que acho que a gente até gosta, né? Eu até conto no livro essa história, que um dia eu saí para aplicar uma correção num banco de dados e fui toda arrumada para ir para a festa. O meu marido falou, vamos para a festa. Eu falei, vamos para a festa, vai acabar umas 8 horas lá, tá tudo certo. Gente, aconteceu o pior, né? No outro dia eu estava lá, às 10 da manhã, ainda com a IBM no ouvido, explicando pra gente o que era que tinha que fazer, o que era que não tinha que fazer. Quer dizer, essas histórias acontecem mesmo. Mas, assim, eu acho que tem muitas coisas marcantes, mas acho que o fato do Banco do Brasil ser um banco público na época e conseguir competir e trabalhar com tecnologias, com todas as dificuldades que a gente teve aí ao longo do caminho, porque não era fácil a gente passar um projeto no Conselho Diretor, a gente sabe disso, aqui quem é do Banco Público sabe disso. A gente ralava muito e na hora de comprar, a gente não comprava aquilo que era... A gente comprava aquilo que era mais barato e que vinha se mostrar mais barato, que nem sempre quer dizer que era uma coisa boa. Eu vivia brigando lá com a diretora de compras, eu dizia, você não está comprando papel higiênico, você está comprando coisa de TI que é para durar a vida inteira. Então, assim, era complicada a nossa briga eterna, né? Então, acho que esse foi um grande desafio, acho que nós aprendemos muito com isso. Nós tivemos que, em determinado momento, evoluir para a utilização de software livre, lá, o Linux, aquela parte de Linux e dos bancos de dados e as linguagens também, porque a gente não tinha muito para onde correr e a gente precisava ficar igual a todo mundo. Eu brinco que naquela época a gente dizia assim, corta tua perna, corta teu braço, agora corre. E a gente tinha que correr, né? Bora correr, porque não tinha outro jeito. Mas isso também fez com que a gente desenvolvesse muitas tecnologias novas e fez com que a gente aprendesse bastante. Então, o aprendizado foi muito forte. O nosso time de tecnologia era um time muito preparado, principalmente todos os de tecnologia dos bancos eram muito preparados para todos esses desafios que a gente tinha toda hora, né? Era de regulador, era do próprio negócio, enfim, acho que nós todos tivemos muita preparação, o que nos fortaleceu. Então, eu acho que isso foi uma parte muito boa e formou um bom capital humano, né? A gente conseguiu ter boas formações e trocar essas informações todas com os bancos, que é como a gente vem fazendo aí ao longo desses anos todos. Acho que foi isso. Obrigada. Perfeito, Glória. Super obrigado. Hélio, sua experiência, conta pra gente. O que era um desafio que você conseguiu transpor? Eu vou brincar um pouquinho aqui com o Gustavo Rusch. O KNAB, eu fiquei pensando aqui,
um dos primeiros trabalhos do KNAB de padronização foi de padronização do cheque. Cada banco tinha um cheque diferente do outro. Eu me lembro que tinha o Banco Holandês Unido, tinha um cheque desse tamanho. E o KNAB, através no começo de Febraban lá atrás, fez um primeiro trabalho de padronização do cheque. Vejam vocês. E eu vou contar uma história. Eu falei que eu sou mais velho, que as minhas coisas são mais velhas. Eu vou estar agora entre 87 e 88, por aí. Nessa época eu estava na tecnologia bancária. E a Tecban fez um acordo com a Itautec. E quem trabalhou comigo foi o Cal, que hoje acho que está conselheiro do banco, não sei. E a gente foi fazer o primeiro TEF do país. O que é o TEF? É a transferência eletrônica de fundos. A gente quis fazer um check-out de supermercado, passar um cartão de débito e aprovar a compra ali na hora. E a gente estruturou como é que isso ia funcionar, como é que a Itautec podia, o que ela ia fazer, o que a Tecban ia fazer, como é que seriam as autorizações dos bancos. E um primeiro grande problema que a gente achava que não ia mais, estava se convencendo que não ia dar certo, foi convencer um supermercado. A gente gastou horas e horas lá com o presidente do Eldorado. O supermercado Eldorado era ali na rua Pamplona, hoje é o Carrefour, ali que antigamente era o Eldorado, para convencer o supermercado a fazer isso. E por fim, depois de muito tempo, olha, coisa de anos, a gente conseguimos colocar num check-out do Eldorado a transação de TEF. E era um negócio terrível. Eu estou falando de 1988, você imagina a Telecom da época. Nós estamos falando em Rempac. Nós estamos falando em X25, os negócios lá atrás maluco para burro. E que era terrível. Então, às vezes, uma transação demorava 1 minuto para aprovar por conta de telecom, por conta de um monte de coisa. E o grande concorrente disso tudo era o cheque, por incrível que pareça, porque o cliente ficava cheio, não autorizava, demorava, ele arrancava o talão de cheque e pagava com cheque. A próxima vez que ele entrasse naquele check-out, ele nem tentava, ele já dava o cheque na hora. Então, foi uma coisa que a gente achava que não ia funcionar e acabou funcionando. Foi muito devagar, depois apareceu um segundo check-out, um terceiro, e aí criou-se a história que vocês conhecem que hoje que qualquer terminal check-out de qualquer empresa hoje faz uma transferência de pagamento muito rápido, muito eficiente. É isso aí. Boa. Virou padrão de mercado, né? Impressionante. Alexandre, cuidado com o que você vai falar, por favor. O que deu muito certo, apesar de parecer um desafio intransponível. Acho que eu vou dar uma volta enquanto você fala. Bom, como eu ainda estou no Itaú, eu me reservo o direito de ficar calado, como falou o general Heleno hoje. Então, não, é o seguinte, vamos lá. A gente passou por muita coisa, acho que não vamos repetir hoje aqui. Eu pego assim, para vocês verem, a importância que tem da gente perseverar, da gente ir para frente e da gente ousar, tá? Eu pego lá, década de 80, mais ou menos. Nós aqui estudamos fora, tudo, começamos a ver computação pessoal, computadores pessoais. Eram os famosos PCs. E o Brasil, com reserva de mercado, tendo que produzir os seus computadores pessoais aqui. Mas em um banco tradicional, era um comando e controle total. E uma das coisas para se ter comando e controle, principalmente numa área de tecnologia sobre os seus usuários, é manter o controle de uma tecnologia muito mais estrita e dependente. Bom, lá fomos nós, né? Eu, na época, Bezerra, levar para a diretoria do banco que nós queríamos colocar os famosos computadores pessoais e redes locais para os usuários. Praticamente nós fomos atirados da janela do 8º andar lá do prédio, dizendo se nós estávamos loucos de tirar os mainframes, né? Ou seja, um terminal mainframe totalmente burro, né? Da frente do usuário, onde a gente iria perder o controle. Imagina, o usuário
faria uma planilha por conta dele, faria um sistema por conta dele. Voltamos lá com o assunto, voltamos uma terceira vez, estou vendo a IBM aqui na minha frente, né? Ela que não nos escute, mas na época era um sangue azul lá no Itaú. E a nossa perseverança de levar, de fato, a computação pessoal, não por ter Itautec na época, mas porque a gente acreditava de fato, levar computadores departamentais, que a gente falava também naquela época, e as famosas redes locais, a gente mudou o paradigma de como se fazer aplicativos no banco. A gente saiu primeiro do monopólio de uma linguagem COBOL, passamos para várias linguagens, ou seja, eu mesmo programei lá em VB, C++, o Guerra programou bastante nisso. Então é uma coisa que parecia no começo intransponível. Se a gente tivesse cedido no primeiro momento, teria voltado e eu desisto do projeto. Então é uma coisa que eu passo assim, que eu acho que continua até hoje, ok, temos padrão, ok, temos tudo isso, mas a gente precisa ousar. A gente precisa ir além. A gente precisa olhar o que está acontecendo fora da nossa porta. O que está acontecendo ali fora? Então, coisas que a gente aprendeu nessa época ali, apanhando, aí veio exercitando a vida inteira. Eu vejo o mercado financeiro sempre fazendo isso, o mercado financeiro sempre trazendo as novidades, adaptando. É claro que nós temos nossas normas, regulador, tudo isso, mas a gente tem que ir além, né? E eu trago essa história lá de trás. Para quem não viveu isso, é uma coisa que até é difícil compreender, mas na verdade a gente jogou o poder computacional na mão do nosso usuário. O que se chamava na época cliente interno, que era o nome que eu odiava. Porque não era cliente interno, era o nosso parceiro, a gente trabalhava junto, né? Então foi uma coisa que a gente tinha certeza que não ia dar certo, que a gente ia ser demitido, certo, Bezerra? Aí saiu da sala e falou, a gente vai ser mandado embora. Com certeza, sexta-feira, vão chamar a gente à tarde e falou, valeu. Mas não, a gente continuou e foi um sucesso. Eu queria só fazer um adendo, hoje às 4 da tarde, autógrafo do livro No Code, no stand da TQI, onde vocês vão poder aí conversar com os demais autores, tá? Só fazendo um merchan, desculpem. Ótimo. E muito interessante porque eu acho que esse tipo de coisa criou uma cultura de engenharia na indústria financeira brasileira, né? A gente não tem medo de encarar o problema técnico na sua raiz e, de fato, resolver, né, os problemas de cliente, de competitividade, seja o que for. E isso perdura até hoje, né? A gente vê os mais diversos bancos aí em condições de competir com qualquer outro banco de qualquer indústria. Obviamente não é da nossa arena competitiva, mas em termos de plataforma tecnológica, né, a gente é igual ou superior por essa cultura de engenharia, né? Muito interessante. E você, Valquíria, conta pra gente na sua experiência aí, além do KNAB, o que deu muito certo, que parecia um desafio intransponível? Bom, Guerra, acho que eu sou escorpiana, então para mim tem que dar certo, entendeu? Então na minha cabeça nunca existiu pode não dar certo, né? A questão era a persistência para perseguir aquele objetivo, e isso sempre acho que guiou um pouco minha trajetória na TI. Mas aqui, até o Alexandre comentou um pouco aqui numa outra vivência, a questão dos bancões, né? Nós fomos os primeiros empresas no Brasil a usar tecnologia, isso lá no início dos anos 60, o que trouxe um pioneirismo. Mas quando chegou lá no ano 2000, esse negócio começou a virar um fardo para nós, né? Porque nós acabamos desenvolvendo sistemas muito verticalizados, porque primeiro só tinha cobrança, depois veio conta corrente, depois veio empréstimo e assim por diante. Eu acho que todos nós aqui estávamos ali, né, se deparando depois do susto do bug de milênio, que a gente trabalhou pra caramba, depois disseram que a gente fez onda, né? Porque não aconteceu nada, mas foi muito trabalho de 95 a 2000. Aí o Bradesco tomou a decisão de revisitar os seus sistemas legados. E o Maurício, que está aqui, certo? Ele estava do outro lado da força, né? Como consultor, ele veio lá, mostrou lá uns desenhos bacanas. Aí o pessoal falava daquela história de arquitetura orientada a serviço, que ninguém sabia direito o que era isso, né? E eu também não entendia muito daquele negócio, mas aí eu olhava ali e falei assim, pô, mas parece que esse negócio faz sentido. Faz sentido, né? Você decompor, tirar a contabilidade dentro do sistema de empréstimos, fazer uma estrutura só para controlar alçadas e por aí vai. Fora as questões dos próprios sistemas que eram mais voltados para a infraestrutura.
E assim, foi na emoção, na razão e na vontade de fazer. Porque ali a gente encarou realmente o desafio de pegar uma estrutura de aplicações de 40 anos que estava funcionando, cá entre nós estava funcionando, né? Mas a gente olhava que aquilo não era sustentável. E assim, e aquela história que não vai dar certo, é que todo mundo falava que não ia dar certo, mas eu tinha certeza que ia dar certo. E aí depois a gente conseguiu arrastar 30 que achava que ia dar certo, depois a gente arrastou 300 que achava que ia dar certo, depois nós já estávamos mais de 3 mil pessoas envolvidas nesse trabalho. Depois de uns 2, 3, 4 anos, né? Aí quem estava do outro lado da força teve que se juntar a nós para poder ajudar nessa missão. Como ele não me demitiu uns 6 meses depois, eu achei que a gente estava trabalhando direitinho, né, Maurício? Porque eu infernizava a vida do Maurício. Está faltando gente aqui, está faltando gente. Mas acho que foi um desafio muito grande, né? Primeiro, o próprio desafio dos profissionais de tecnologia, porque eles precisavam, né, não só compreender, trabalhar orientado à arquitetura, né? É evidente que naquela época a gente falava em grandes componentes funcionais, mas aquilo foi de novo, né? A semente, o alicerce, que depois veio a história do microserviços e tudo que a gente construiu ali para frente e conseguiu permitir que o banco se adaptasse, né? E agora as novas arquiteturas vão se construindo, viabilizou o próprio lançamento do Next, o próprio mobile, né? E hoje todo esse movimento que vem ocorrendo para a cloud, ele prevê que você trabalhe isso de uma forma menos componentizada. Porque certamente nós não teríamos resistido aqui, né, ao tempo, à própria competitividade sem ter feito esse trabalho. Então acho que um pouco da mensagem, que de vez em quando a gente tem que ter, não sei se é um pouco de coragem ou de responsabilidade, mas movimentos estruturantes precisam ser feitos, porque senão isso não se sustenta na linha do tempo. Acho que nós estamos vivendo agora exatamente mais um novo momento, que é a questão da inteligência artificial generativa, né? Porque a inteligência artificial já está conosco aqui há muito tempo. Então, acho que é um pouco disso. A gente tem que acreditar que vai dar certo. Eu acho que todos os exemplos que foram trazidos aqui pelos colegas partiram dessa premissa, né? E se a gente acha que vai dar certo, vai dar certo. Não significa que não vai ter muito suor, né? Muito sangue, às vezes, no meio do caminho. Mas o importante é que quanto mais pessoas acreditarem naquele sonho, mais possível ele é. Excelente. E se tornou referência de mercado, né, Valquíria? Se não me engano, chamava TI Melhorias, não é isso? Isso. Toda a indústria conhece e todo mundo estudou o case. E eu sobrevivi. Parabéns, realmente uma referência à época. Maurício, bola com você? Legal, Guerra, obrigado. Esse ponto da Valquíria foi muito interessante. Tem uma passagem que, quando o Trabuco assumiu o Bradesco, ele me chamou e falou o seguinte: olha, você me vendeu isso aqui, agora você vai vir para o lado de cá para entregar. Então, foi literalmente essa conversa. E aí a Valquíria entregou. Pessoal, eu comecei minha carreira bem no meio da reserva de mercado. Estou falando aí do final do regime militar. Quer dizer, comecinho dos anos 80. Naquela época, a automação bancária estava dentro da reserva. E nós víamos as multinacionais, eu me lembro bem do caso da Olivetti, olhando para o Brasil e falando: olha, esse mercado aqui é muito pequeno comparado ao que eu vendo no mundo todo. Eu fazia um esforço para fabricar localmente, desenvolver localmente, não faz sentido. Nesse momento, os bancos tomaram uma decisão que foi um turning point, foi um momento assim, de um divisor de águas. Quer dizer, os grandes bancos, eles falaram: eu vou fabricar. Eu vou desenvolver e vou fabricar os produtos. Então, aqui, sem ordem natural, mas o Banco do Brasil criou a Cobra, o Itaú criou a Itautec, o Bradesco criou a Digilab e depois comprou a Scopus. Ou seja, os 3 grandes bancos representados aqui acabaram decidindo fazer esse investimento. E isso trouxe uma indústria pujante, uma indústria que em nenhum outro lugar do mundo ela tinha essa diversificação, viabilizou uma série de empresas e, principalmente, criou a cultura de desenvolvimento no país. E todos nós participamos disso. Então, a pergunta que eu faço para vocês é: quais foram as lições que ficaram? Quer dizer, o que nós aprendemos com isto e quais as fortalezas que o setor financeiro acabou desenvolvendo nesse tempo? Glória, começando com você agora.
Bom, vamos lá. Eu gostei muito da história aí do Alexandre, né? Que ousadia é o que a gente precisa e foi o que a gente sempre teve, né? E o que a Valquíria falou, não tinha problema, nada tema, vamos fazer. Se der errado, a gente faz de novo, viram às 10 da noite e dá tudo certo, né? Então, era bem o nosso espírito dos bancos, foi bem o que a gente fez a vida inteira. E eu sempre falo assim que eu saí da indústria financeira, hoje eu estou lá na Associação Digital 30+, que tem o objetivo de trazer o digital para o Brasil, mas a indústria financeira não saiu de mim com essa história da ousadia, dessa vontade de fazer e vamos fazer que vai dar certo, né? Então eu acho que é por aí. Eu acredito que esse movimento acabou trazendo para o Brasil e para os bancos uma independência, uma autonomia, né? A gente ficou mais independente, quer dizer, não dependia de ninguém. E um movimento muito importante, o que eu destaco aqui é a colaboração entre os bancos. Isso fez com que a gente cada vez mais se colaborasse, fizesse um ecossistema forte, robusto, a ponto de desenvolver coisas entre a gente mesmo. Eu falo da compensação eletrônica de cheques, por exemplo. É uma coisa que foi desenvolvida dentro da Febraban, dos próprios bancos e outras coisas que foram desenvolvidas ao longo do tempo. Então, eu acho que trouxe essa autonomia, trouxe essa independência, a capacidade dos bancos também, por serem muito fortes economicamente, desenvolverem a pesquisa e desenvolvimento no Brasil, fazer com que houvesse crescimento de empresas novas no Brasil, quer dizer, trazendo para dentro do Brasil, internalizando e trazendo treinamento, garantindo que as pessoas que estivessem aqui fossem para o mercado bancário. Então, eu acho que foi uma grande oportunidade sempre, o fato da gente ter algumas dificuldades, porque esses desafios acabam trazendo a gente possibilidades da gente crescer em muitos movimentos. Tem coisa que não deu certo? Tem. Vai fazer computador agora? Não vai fazer, né? Vai fazer chip agora? Não, o chinês está fazendo, então é mais barato, né? Mas tem coisas que certamente a gente pode trazer para o Brasil e, por exemplo, novas tecnologias, essas tecnologias que estão de frente aí, inteligência artificial, cibersegurança, a própria computação quântica, é a oportunidade que a gente tem de os bancos trazerem isso. Tanto é que na nossa associação, a Febraban é uma das nossas associadas e está à frente dessas tecnologias, das novas tecnologias, que é o que a gente sabe que os bancos sabem fazer muito bem e sempre fizeram muito bem. Então, acho que foi muito bom para o ecossistema do Brasil essa questão da reserva. Acabou sendo muito bom, mas tem que abrir porque tem muitas coisas novas que a gente tem que buscar lá fora e fazer com que aconteça aqui dentro. Acho que é bem por aí. Obrigada. Hélio. O Unibanco não optou por montar uma empresa, assim como o Itautec, como outros que montaram. O que ela apostou foi na parceria. E a primeira parceria que foi feita, vocês acho que não vão saber nunca disso, a primeira que trouxe para cá uma plataforma de automação de agência foi a IBM, nos anos 70. E o Unibanco foi o pioneiro de colocar agências dentro do processo IBM. Era todo equipamento, todo proprietário da IBM, todo amarrado. E aí logo em seguida veio a reserva de mercado e acabou com a farra desse primeira experiência aqui. Aí logo em seguida o que o Unibanco optou foi fazer as parcerias com aquelas indústrias que nasceram aqui no país para fazer automação. A primeira foi a Digirede, logo depois teve a HP Edisa, teve a Procomp, e aí cada uma delas, os seus experimentos, seus aprendizados dentro de banco, porque não era só desenvolver hardware, tinha um monte de coisa que tinha que aprender dentro de banco. E no fim acabou experimentando todas as três e da mesma forma também teve um grande sucesso. O que se aprende nisso é parcerias bem feitas, com o comprometimento do parceiro e do cliente, sempre vai dar em bons resultados. Alexandre? Eu vejo isso uma fortaleza até hoje para o sistema financeiro. Foi a época que nós aprendemos a ir além de banco, né? Nós tínhamos que ser mais que banco, uma reserva de mercado, a gente tinha que dar a solução, hiperinflação, o Brasil crescendo, e a gente acabou se transformando praticamente em empresas de engenharia, ou seja, com a cultura de engenharia de projetos. Então, independente do que fosse, o banco teve que dar solução. A gente debateu hardware, a gente debateu software, como já foi, a Gula já falou,
a parte de cybersecurity a gente teve que dar solução, a integração entre os bancos e tudo isso. Então é uma indústria que ela está bastante avançada. E eu diria que foi graças a isso, graças à necessidade. A gente encarou a necessidade naquela época e hoje é super dura. Eu vejo ainda o sistema financeiro com esse espírito empreendedor, esse espírito de eu vou dar uma solução, independe se é banco, se não é banco, independe. O último exemplo agora, o Pix saiu, é um sucesso no Brasil. A gente conseguiu dar uma solução aos clientes de uma maneira integrada, junto com o Banco Central, com o regulador, que foi um sucesso total. E o que vem pela frente, eu certeza que a gente vai estar muito bem preparado, né? De falar de IA generativa, computação quântica, todos os desafios que vem pela frente, a gente está muito preparado para encarar isso. Legal. Valquíria, e as lições? Acho que não tem muito a acrescentar aqui o que os colegas comentaram, mas acho que o legado dessa era, sem dúvida, é o espírito inovador do sistema financeiro, né? Como vocês bem lembraram aqui, se vira nos 30, vai ter que fazer a coisa acontecer. Eu acho que isso é algo que traz dentro do nosso setor, né? Desde sempre. Provavelmente o nosso setor foi o que mais sofreu, porque à época já éramos muito usuários de tecnologia, né? Quando surgiu a reserva de mercado. E essa vontade de estar sempre inovando e essa paixão pela tecnologia, para mim ela vem desse legado. Eu pessoalmente não tenho nenhuma experiência da época, porque eu era muito jovenzinha naquela época, mas assim, o que eu trago é que dali veio mesmo essa questão da força, do acreditar na tecnologia com poder de transformação e de querer sempre fazer algo novo. Isso não tem preço. Fechando com você, Gustavo. Obrigado. Talvez, como esse daqui é um painel de histórias, né? Eu acho que uma história rápida para fechar o meu ponto nisso, é que acho que eu acho que tem uma coisa, primeiro, da indústria financeira, que é, eu prefiro fazer do que comprar. Então isso eu acho que é uma coisa interessante. Isso faz com que a gente crie talento na indústria. Assim, eu vou fazer, eu vou desenvolver. Pô, mas esse negócio tem um pacote aqui, ali. Não, tem, mas eu não quero, eu vou fazer. Eu acho que isso pode ser uma boa decisão ou uma má decisão, mas nisso que o pessoal chama do make or buy, aqui é make. E acho que isso cria o tamanho dessa indústria. Quer dizer, eu acho que dificilmente você vai encontrar um negócio desse tamanho, com essa força, em outro país, mas muito por causa dessa, vamos dizer, esse viés de engenharia que foi construído. E acho que o segundo ponto é que o Brasil é uma jabuticaba, né? E o cara que é gringo vem aqui, quantas vezes eu vi, cara, olha, eu vou montar um pacote bancário, eu estou no mundo inteiro, eu vou instalar no Brasil o sistema de banco, perfeito, maravilhoso. Eu falei, deixa eu te falar, aqui no Brasil, juros é 252, já ouviu falar em 252? Não, o que quer dizer? Não, os juros a crua não é 360, não, que é isso, imagina, no mundo inteiro, aqui no Brasil é assim. Aí o gringo, ele demora, não acredita, acha que você está mentindo, não sei o quê. Então, acho que também a jabuticaba ajudou a gente a ser inovador, porque ninguém de fora consegue entrar aqui, ou você faz você mesmo, ou não consegue sair do outro lado, né? Então, acho que o ambiente, acho que criou isso, quer dizer, quando a gente vê o Congresso ter ficado desse tamanho, acho que mostra muito do investimento que os bancos, muito o valor do grupo que liderou ao longo do tempo de trazer coisa e fazer coisa e ter um pouco da coragem dos ignorantes, né? Eu não sabia que era impossível, fui lá e fiz, né? Muito bom. Guerra, passo para você com um desafio de 2 minutos. Muito bem. A gente está chegando no fim. Eu vou passar esse desafio para os nossos convidados. Vamos ver, em 30 segundos cada um. Eu queria ouvir que recado vocês deixam para as pessoas que precisam construir uma transformação hoje, embalada em inteligência artificial, que é um desafio gigantesco para essa comunidade de tecnologia, mas tem que ser muito rapidinho, 30 segundos cada um. Uma mensagem rápida. Vamos começar com você aí, Valquíria? Aí tá difícil, se vira nos 30, né? Se vira nos 30, Bom, total. além de desejar muito boa sorte para todo mundo, porque vai ter muito trabalho aí pela frente, eu acho assim, que a tecnologia ela está aqui para servir o que tem melhor do ser humano, que é empatia, criatividade e valores. Se a gente não olhar para isso na hora que a gente estiver construindo o mundo que nós estamos fazendo com a tecnologia hoje, eu acho que não faz nenhum sentido, né? E são coisas primárias que ao longo do tempo a gente foi se esquecendo com o entusiasmo pela tecnologia, e hoje mais do que nunca a gente vai precisar utilizar, né? Porque a IA sai do plano tático e entra como ativo estratégico,
E eu não sei como é que vocês estão olhando para o organograma das suas empresas, certo? Os agentes já deveriam estar por lá e tem que se repensar hoje na forma como as empresas operam. Perfeito, obrigado. Gustavo, seus 30 segundos. Talvez, acho, um pouco desse momento que a gente está vivendo, se eu fosse dar uma recomendação, eu fiz falar em tecnologia principalmente, tem dois tipos de gente. Tem o pessoal que é yes but e tem os caras que são why not. Agora é a hora do why not, ou seja, tem que fazer, não fica pensando, não sei se é o LGPD, vai não sei e tal, segurando, cara, esse negócio de faz rápido, porque esse negócio acho que vai ser uma onda gigantesca e se você não tiver velocidade, se você não tiver aberto por fazer, ao invés de ser reativo, e esse é às vezes um grande risco da área de tecnologia, se não tiver aberto, acho que você vai ser atropelado pela transformação. Perfeito. Glória. Ousadia, velocidade e treinamento do time. A inovação é tecnológica, mas a mudança é humana. A gente não pode esquecer disso. Excelente. Obrigado. Obrigado por ser concisa. Hélio. É mais ou menos na mesma linha. Eu acho que IA está aí. Vai acontecer. É entender exatamente o que isso traz de benefício para onde for aplicado e fazer. Não tem outra alternativa. Esse é o nosso novo mundo. Perfeito. Alexandre? Não, é uma realidade, já passamos por várias, essa é uma que parece bem maior. Acho que a recomendação é estude muito, como sempre, coloque o consumidor no centro, haja com ética, como a gente sempre fez. Perfeito, muito obrigado. Maurício, bola com você, por favor. Bom, pessoal, muito obrigado pela audiência, foi um prazer tê-los aqui e colegas, foi fantástico o painel, histórias incríveis e é uma vida que a gente viveu juntos. Muito obrigado, parabéns.